Fiz amor com um golfinho. Eu sei que essa frase é bizarra, mas ela resume a história que eu vou contar para você. No ano de 1964, o jovem Carl Sagan visitou o Dolphin Point Laboratory em St. Thomas, nas Ilhas Virgens, onde participou de um grupo chamado a Ordem do Golfinho. Apesar do nome, o grupo tinha como objetivo buscar inteligência extraterrestre, ou seja, alienígenas. Um dos líderes do grupo era o Dr. John Cunningham Lawley, considerado a figura mais maluca da história da ciência marinha. Médico e neurologista por formação, místico por inclinação, Lawley realmente era um cara, digamos assim, exótico. Ele escreveu um livro chamado Man and Dolphin, ou Homem e Golfinho, em tradução livre, em que destacou a teoria de que os golfinhos queriam e provavelmente poderiam se comunicar com os humanos. A teoria de Lawley chamou a atenção de muitos cientistas e fez o governo financiar um experimento bizarro. O astrônomo Frank Drake chefiou o telescópio Green Bank do National Radio Astronomy Observatory no estado de Virgínia Ocidental. Ele liderou o projeto OSMA, a busca por vida extraterrestre por meio de ondas de rádios emitidas de outros planetas. Ao ler o livro de Lawley, Drake traçou com entusiasmo paralelos entre seu próprio trabalho e o de Lawley. Drake ajudou o médico a obter financiamento da NASA e de outras entidades governamentais para tentar encontrar uma ponte comunicativa entre humanos e golfinhos. Então, era isso. Drake e Lawley estavam no mesmo grupo e compartilhavam ideias um tanto malucas. Lawley, então, construiu um laboratório no nível superior e um compartimento para golfinhos na parte inferior. Escondido na pitoresca costa do Caribe, ele chamou o edifício de Dolphin Point. Foi então que surgiu uma mulher chamada Margaret Howey Lovatt, que nós não sabemos ao certo como ela entrou nessa história. Mas acredita-se que ela dirigiu até o laboratório por pura curiosidade, pois ao ficar sabendo do laboratório, ela se lembrou de histórias de sua juventude que animais falantes eram alguns de seus personagens favoritos. Chegando lá, Gregory Bateson, um famoso antropólogo e diretor do laboratório, questionou a presença de Lovatt no local e ela disse que foi até lá para ver se eles precisavam de ajuda. Bateson permitiu que Lovatt observasse os golfinhos. Talvez querendo fazê-la se sentir útil, ele pediu que ela fizesse anotações enquanto os observava. Tanto ele como Lawley perceberam sua intuição, apesar de qualquer falta de treinamento, e ofereceram a ela um convite aberto para o laboratório. Conforme os dias passavam, Lovatt se dedicava cada vez mais ao projeto de Lawley. Ela trabalhou diligentemente com os golfinhos, chamados Pamela, Cici e Peter. Por meio de aulas diárias, ela os encorajou a criar sonhos humanos. Lovatt era tão dedicada que odiava ir embora à noite e pensar que ainda havia muito trabalho a ser feito. Ela então propôs a Lawley deixá-la morar no laboratório. Ele gostou da ideia, achando que isso poderia fazer parte de um experimento. O golfinho Peter foi escolhido para fazer parte de um experimento que duraria 10 semanas. Durante todo esse tempo, o centro de pesquisa tornou-se o local do experimento mais notório e altamente criticado de Lawley, quando sua jovem assistente aceitou viver em confinamento com Peter. A casa dos golfinhos foi redesenhada e inundada com água para um propósito específico que era permitir que a jovem e o golfinho vivessem, dormissem, comessem e fizessem outras coisas juntos. Mas qual era o objetivo maluco desse experimento? Lawley achava que isso poderia fazer com que o golfinho aprendesse a fala humana, algo que ele previu que poderia se tornar uma realidade em apenas algumas décadas. Lovatt e Peter passavam 6 dias da semana juntos, e no 7º dia, o golfinho se juntava aos outros animais. Por meio do convívio, Lovatt disse que aprendeu o seguinte: quando não tínhamos nada para fazer, era quando fazíamos mais. Ele estava muito interessado em minha anatomia. Se eu estivesse sentada e minhas pernas estivessem na água, ele se aproximava e olhava para a parte de trás do meu joelho por um longo tempo. Ele queria saber como aquela coisa funcionava, e eu fiquei tão encantada com isso. Bom, mas a verdade é que o golfinho sentia por ela algo bem diferente.
Love is in the air. Minha gente, o jovem golfinho estava na flor da idade, então podemos dizer que o animal se sentia um tanto excitado. Em entrevista, Lovatt contou que o golfinho se esfregava no seu joelho, pés e mãos. E toda vez que isso acontecia, devolver Peter para o seu recinto se tornava uma tarefa extremamente difícil. Foi então que Margaret Howe Lovatt decidiu satisfazer manualmente os impulsos sexuais do golfinho. É isso mesmo que você entendeu, gente. Ela decidiu masturbar o animal para tentar acabar com a sua excitação. Lovatt disse que o que ela fez não foi sexual da sua parte. Para ela, isso apenas fez o vínculo se tornar mais próximo. Enquanto isso, tudo acontecia. A curiosidade de Drake sobre o progresso do projeto de Lawley crescia. Ele então enviou o jovem Carl Sagan para verificar o que estava acontecendo em Dolphin Point. Drake ficou decepcionado ao descobrir que a natureza do experimento não era como ele esperava. Em vez de tentar decifrar a linguagem dos golfinhos, aparentemente o que estava sendo feito era algo muito diferente do projeto proposto. Com isso, o financiamento do projeto de Lawley e sua equipe chegou ao fim. No entanto, o apego de Lovatt a Peter cresceu, mesmo quando o projeto perdeu força. Além disso, no ano de 1966, Lawley estava mais encantado com o poder de alteração do LSD na mente do que com os golfinhos. Lawley conheceu a droga em uma festa de Hollywood. Pessoas que estiveram com ele disseram que viram Lawley ir de um cientista com um jaleco branco para um hippie completo. Ele passou a fazer parte de um grupo exclusivo de cientistas licenciados pelo governo para pesquisar os efeitos do LSD. Ele consumiu a droga e também fez experimentos nos golfinhos, menos em Peter, a pedido de Lovatt. Os resultados mostraram que a droga parecia ter pouco ou nenhum efeito sobre os golfinhos, porém os novos interesses de Lawley em relação à segurança dos animais deixou Bateson em alerta, que foi quando ele decidiu acabar com 100% do financiamento do laboratório. Então chegava ao fim a relação entre Lovatt e o golfinho Peter. Na época, ela ficou um tanto chateada por ter que ficar longe do animal. Ela declarou que aquela relação de ter que ficar juntos meio que se transformou em realmente gostar de estar juntos, de querer estar juntos, e sentir falta do golfinho quando ele não estava lá. Inicialmente, ela hesitou com a partida de Peter para um pequeno laboratório de Lawley em Miami, onde ele não teria muito espaço e pouco acesso à luz solar. Como não havia o que fazer, Lovatt e Peter foram separados. Só que ela ficou ainda mais triste semanas depois, quando descobriu que o golfinho tinha morrido. Na verdade, dizem que ele entrou em depressão porque não estava mais perto de Margaret. E em um curto período de tempo, Peter tirou a própria vida. Mas como assim, gente? Um golfinho tirou a própria vida? Eu sei que parece loucura. Porém, os especialistas concordaram em validar a ideia de que Peter tinha se matado. Segundo eles, os golfinhos não respiram ar automaticamente como nós. Cada respiração é um esforço consciente. Se a vida se torna muito insuportável, pode ser que os golfinhos apenas afundem e morram. Ou seja, Peter ficou com o coração partido por não entender que precisava ficar separado de Lovatt. A tristeza de perder sua amada era demais para o coração do animal. Enquanto isso, Margaret Lovatt ficou triste, mas finalmente aliviada por Peter não precisar suportar a vida no confinamento de um laboratório em Miami. Em uma reviravolta romântica, tudo terminou bem para Lovatt. Ela deixou o laboratório para se casar com o fotógrafo do projeto, John Lovatt. Embora consternada por perder o golfinho e o emprego, até mesmo Lawley ficou satisfeito, que afirmou que suas necessidades intraespécies estavam finalmente sendo atendidas. Ela nunca mais voltou a trabalhar para ele. Logo após o experimento, todos os financiamentos de Lawley começaram a secar e, com seu segundo casamento também chegando ao fim, ele partiu para explorar interesses místicos na América do Sul. Mesmo saindo do projeto, ela continuou a viver na ilha. Junto com o fotógrafo, eles tiveram 3 filhas e converteram o laboratório abandonado de Dolphin Point em um lugar para sua família. Margaret Howe Lovatt não falou publicamente sobre o experimento por quase 50 anos. Porém, em 2014, ela concedeu entrevistas a Christopher Riley para seu documentário sobre o projeto apropriadamente intitulado A Menina que Falava com Golfinhos. O curioso é que, mesmo que a NASA tenha encorajado e financiado o experimento, eles disseram que não tinham nada a ver com o caso, provavelmente para proteger a sua reputação.
Que pena do golfinho, né? Eu fico por aqui. Até a próxima.